Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. Eu sou o Marcelo Espanha e estamos estreando mais uma nova série no canal. É o curso Direito Material e Processual Tributário. Este curso foi feito com base no edital da OAB. Nós vamos trabalhar o direito material que é cobrado na prova da OAB. Nós vamos trabalhar o direito processual tributário que é cobrado na prova da OAB. No final do curso, você, meu amigo bacharel, você, minha amiga bacharel, que está se preparando para o exame da OAB, vão destruir todas as questões objetivas, discursivas e a peça processual. Iremos ver todas as peças que aparecem na prova da OAB. E com um diferencial, hein? Quando chegarmos na parte do direito processual, além de ensinar vocês a redigirem as peças cobradas na OAB, eu vou trazer exemplos de processos judiciais tributários. Vocês vão ver um auto de infração, vocês vão ver uma sentença numa execução fiscal, vocês irão ver uma certidão negativa de débitos, uma CDA, uma certidão de inscrição de dívida ativa, tudo isso para trazer cores, para aproximar a teoria da realidade, né? E mais, às vezes, para conseguir passar nessa prova da OAB, não basta estudar direito, não basta conhecer a legislação, é preciso ter raciocínio jurídico. E eu vou passar dicas importantíssimas no decorrer do curso. E na aula de hoje, então, muitas dicas fundamentais. Assistam a aula até o final, porque vou passar conceitos básicos que vão fazer um alicerce muito sólido no seu saber jurídico, importante para entender toda a matéria do curso Direito Material e Direito Processual Tributário. Por isso eu peço joinha, peço para que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos, assinalem o sininho das notificações, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Um parênteses importante, hein? Todo o conteúdo aqui do cursinho do Espanha, ele está dividido em playlists. Tem uma playlist com o dicionário jurídico do Espanha, tem uma playlist com a aprendizagem acelerada, tem uma playlist só de resolução de questões, tem uma playlist agora do curso de Direito Material e Processual Tributário, tem uma playlist do curso Noções Básicas de Direito, ou seja, para cada conteúdo, para cada série do canal, eu vou colocar uma playlist, está tudo organizadinho, né? As telas iniciais dos vídeos têm a numeração, vocês conseguem acompanhar na sequência, certo? Bom, se a gente vai estudar direito material e direito processual tributário, a gente tem que ter conceitos na nossa cabeça, a gente tem que saber o que a gente está estudando. E por mais bobinho que possa ser, a gente precisa ter um conceito de direito na cachola. Eu só vou conseguir raciocinar juridicamente tendo conceitos e aplicando esses conceitos. Se eu estou estudando direito, eu tenho que saber, afinal de contas, o que é direito. Anote aí, minha amiga, é um conceito que eu adoro. Desde a época em que eu dava aula em cursinhos, há milhares de anos atrás, eu sempre começava os cursos com o conceito de direito. Anotem aí, anotem aí. Direito é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que permitem a vida em sociedade. Direito é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que permitem a vida em sociedade. Direito tributário é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a atividade tributária, a instituição e a cobrança dos tributos. Então, se eu estou estudando direito tributário, eu estou estudando normas jurídicas, regras e princípios
que versam sobre atividade tributária. Certo? O que são normas jurídicas? Regras são comandos, fazer, não fazer, permitido, proibido. O que são princípios? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eu tive aula com ele na PUC de São Paulo, um gênio do direito administrativo brasileiro. Ele conceitua no seu livro, lá no curso de direito administrativo, que princípios são mandamentos nucleares. Na aula, então, quando ele falava isso, era um show, né? Todo mundo delirava. Princípios são mandamentos nucleares de um sistema, não? Você violar um princípio é muito mais grave do que você violar normas jurídicas, as regras, não? E quem estuda direito, em todos os ramos do direito, tem vários princípios. Os princípios são normas jurídicas que carregam valores muito importantes. E mais, os princípios ajudam a interpretar o direito. Então, conhecer os princípios, né, do direito tributário será muito importante, tá? Bom, mas voltando. Não, vamos ter uma aula só de princípios tributários, tá bom? Hoje, o que eu quero que vocês tenham na cabeça? Primeira coisa, direito é um conjunto de normas jurídicas, regras e princípios que permitem a vida em sociedade. Direito tributário, que é o objeto do nosso curso, né? O direito material, que é o direito tributário, e o direito processual tributário. Direito tributário é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a atividade tributária do Estado, a criação dos tributos, a cobrança dos tributos. Certo? Aqui vamos fazer uma diferença. Quando eu falo em direito tributário, eu estou falando na arrecadação de tributos, né? Os tributos representam uma das maneiras em que os governos conseguem dinheiro. Cuidado, eu tenho o direito financeiro, que é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a atividade financeira do Estado. Quando eu falo de... Nossa, Espanha, esse conceito de direito que você usou serve para tudo? Serve para tudo. Se você tiver que responder isso numa prova, usa esse conceito. Você já começa a sua dissertação dizendo qual é o ramo do direito que você está trabalhando. Olha que legal isso, hein? Por isso que é bom ter conceitos na cachola para ter uma caixa de ferramentas com muitas variedades, né? Mas, enfim, quando eu falo de direito financeiro, eu falo de como eu vou gastar o dinheiro que o Estado arrecadou com os tributos e com as outras formas de arrecadação. Então, assim, olha, tem que ter muito bem nítido isso na cabeça de vocês. Direito tributário é uma das formas como o Estado arrecada dinheiro. Direito financeiro é como o Estado gasta o dinheiro que arrecadou, por exemplo, com os tributos, né? Muito bom, né? O que é tributo? Nossa! Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Que não! Ai, dedinhos. Não constitui, me empolguei. Não constitui sanção por ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pô, Espanha, você que inventou isso aí? Não. Esta definição de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Se você está estudando para a prova da OAB, se você vai fazer a segunda fase de direito tributário, você tem que saber qual é o conceito de tributo. Você vai lá no CTN, vai olhar o artigo 3º e você vai conferir se o Espanha está falando ou não a verdade. De qualquer forma, anotem aí, vou repetir para vocês. Tributo é toda prestação pecuniária
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Espanha, traduz isso para um português aí. Bom, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Duas coisas. Quando fala que tributo é compulsório, você é obrigado a pagar o tributo. Vocês já viram alguém que acorda de manhã, quero pagar tributo, quero pagar tributo, quero pagar tributo? Não. Pagamos tributos porque somos obrigados. Aliás, se a gente for filosofar sobre o assunto, a partir do momento em que nós vivemos num estado, né, é um pacto que fazemos, abrimos mão de parte da nossa liberdade para vivermos em sociedade. Temos que contribuir para a manutenção dos serviços públicos. A Espanha, aqui no Brasil, é uma porcaria. A gente paga muito tributo e o retorno é pouco. Pois é. Parênteses. Não é um problema de direito tributário, é um problema de direito financeiro. Como o governo gasta o dinheiro dos tributos? Para vocês pensarem apenas, né? Então, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Já falei, compulsória porque somos obrigados a pagar o tributo. Em moeda pecuniária ou cujo valor nela se possa exprimir. O tributo é dinheiro. Eu não pago tributo em cima, me dê 10 metros do tecido da sua loja. Não, eu vou pagar ICMS sobre o valor das vendas da minha loja de tecidos. Então, tributo, quando eu falo em tributo, eu falo numa prestação pecuniária, em dinheiro, eu falo numa obrigação de levar dinheiro ao Estado. Certo? Certo? Importante. Que não... Ai, dedinhos, eles ficam assim. Que não... Eu me empolgo às vezes. Que não constitui sanção por ato ilícito. O tributo não é multa, não é uma pena, não é um ato ilícito, não é uma sanção, tá? Então, guardem isso. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito. O fato que gera o dever de pagar um tributo não é um fato ilícito. Não é uma multa, tributo não é multa, tá? Não é uma sanção por ato ilícito. Cuidado, hein? Perigo, perigo, perigo. Então, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída por lei. Rei, 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 tributo é só por lei. Rei, 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 tributo é só por lei. Eu não sou obrigado a pagar o tributo? Sou. Tenho um carro, sou obrigado a pagar o IPVA. Se eu aufiro renda, nossa, estamos na época do imposto de renda. Só de pensar tenho calafrios. Não. Se eu tenho uma casa, sou obrigado a pagar o IPTU, né? O tributo somente pode ser criado por lei. Por lei. Se não tiver lei, eu não sou obrigado a pagar. Pô, Espanha, e os caras cobram tributo sem estar instituído por lei? Cobram. Decreto não pode veicular tributo. Portaria circular não podem obrigar ao pagamento de tributos. Rei, 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 tributo é só por lei. Rei, 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 tributo é só por lei. Na aula de princípios, eu vou esmerilhar, eu vou aprofundar o princípio da legalidade tributária.
Hoje, na aula número 1 do curso de Direito Material e Processual Tributário, eu quero que vocês saibam que o tributo somente é veiculado por lei. Então, voltando ao artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Eu posso cobrar tributo do meu vizinho? Você tem que pagar o IPTU aí para a prefeitura. Não, eu sou particular. Agora, a prefeitura aqui de Mogi das Cruzes, ela é obrigada a cobrar o IPTU. Por quê? Porque o tributo é cobrado por uma atividade administrativa vinculada. O prefeito não pode falar, esse cara aqui é meu chapinha, eu não vou cobrar o IPTU dele. Tem que cobrar o IPTU. Surgiu o fato gerador do tributo, o ente federativo é obrigado a cobrar, a administração pública é obrigada a cobrar o tributo. Certo? Repetindo, hein? É um mantra, hein? É um mantra. E assim, leiam a lei seca. É muito importante, principalmente na primeira fase e também na discursiva e na peça, vocês vão ter que manusear o código, o vademecum, né? Então, já tem o hábito de procurar a lei seca, né? Isso vai facilitar muito no dia da prova de vocês. Então, o conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Eu vou repetir. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, cobrada mediante a atividade administrativa vinculada. Tributo é dinheiro, é obrigação de levar dinheiro para a administração pública, para o Estado, né? Não constitui sanção por ato ilícito, então multa, penalidade não gera o pagamento de tributos, tá? O tributo tem que estar instituído por uma lei e o ente federativo, o Estado, ele é obrigado a cobrar o tributo. Esse é o resumo do artigo 3º do CTN. Vai cair na sua prova objetivo o conceito de tributo. Se você vai responder uma discursiva, ou se você vai fundamentar uma peça, você descreve qual é o conceito de tributo, e isso já é o começo da sua narrativa jurídica. Você está dizendo para o examinador, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Tributo é um gênero que possui 5 espécies. Nas aulas sequentes, né, na sequência do curso, eu vou trabalhar cada uma dessas espécies tributárias. Na primeira aula do curso, vocês já sabem o que é direito, vocês já sabem o que é direito tributário, vocês já sabem o que é direito financeiro, a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro, vocês já sabem qual é o conceito de tributo, e agora vocês vão ficar sabendo que tem 5 espécies de tributo. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, vamos ver se o dedinho sai, empréstimos compulsórios e contribuições. Repito, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo, às vezes ficou preso, o dedinho fica preso. Empréstimos compulsórios e contribuições. São 5 espécies tributárias. Na primeira aula, saibam disso. Isso cai na prova, hein? Questõezinhas objetivas aí, quais são as espécies tributárias, enfim, né? Para desenvolver o raciocínio jurídico de vocês. Então, vocês precisam ter algumas ideias sobre o federalismo, muito importante, até pelo que a gente está vivendo nos dias de hoje.
Tá uma confusão de fake news, né? Eu tenho 3 esferas de poder, tá? Eu tenho a esfera federal, eu tenho a esfera estadual e eu tenho a esfera municipal. O Brasil é uma república federativa. O que quer dizer isso? Que o poder aqui dentro do nosso país ele está dividido entre os entes federativos. Eu tenho o governo federal, eu tenho o governo estadual e o governo do Distrito Federal, e eu tenho o governo dos municípios. Na época de Dom Pedro, o Brasil era um estado unitário, era o imperador que mandava, né? Com a proclamação da República, né, mudou isso. Embora muitas pessoas não saibam disso até hoje. E quando eu falo numa república, o poder ele é dividido. Ou seja, o presidente não manda no governador e não manda nos prefeitos. O governador não manda nos prefeitos. Não existe hierarquia entre o presidente da República, entre os governadores dos estados e nem entre os prefeitos. É o federalismo. O poder ele é dividido. O que acontece é o seguinte: cada um tem as suas competências. O texto constitucional diz o que o presidente da República pode fazer. O texto constitucional diz o que os governadores dos estados e do Distrito Federal podem fazer. O texto constitucional diz o que os prefeitos podem fazer. Não tinha uma musiquinha? Ado, cada um no seu quadrado. É muito antiga isso aí, eu lembrei hoje. Eu falava isso na aula de direito constitucional, né? Quando eu dava aula em cursinho. Na esfera tributária, é a mesma coisa. Tem o quadradinho do governo federal. Exemplo, né? Imposto de renda, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, etc. Tem o quadradinho dos governadores, ICMS, né? O IPVA, o ITCMD, o causa-mortes, né? Agora, com a pandemia, as pessoas vão morrendo, tem que fazer um inventário, o governo dos estados leva o ITCMD, olha só que sacanagem. Tem o quadradinho tributário dos prefeitos, que é o IPTU, o ISS, cada um tem o seu quadradinho, a sua competência tributária. Isso é importantíssimo vocês terem na cabeça. Cuidado, hein? Então, assim, eu tenho 3 esferas de governo: a federal, a estadual, que engloba o Distrito Federal também, e a municipal. Tá? Não existe hierarquia entre elas, cada uma tem as suas competências. Em algumas matérias, no texto constitucional, a competência é concorrente, tá? No curso Noções Básicas de Direito, eu vou dar uma pincelada sobre isso. Mas, para fins do curso de Direito Material e Processual Tributário, eu quero que vocês saibam 3 esferas de poder. Eu tenho competência tributária federal, competência tributária estadual e do Distrito Federal, e eu tenho competência tributária dos municípios, cada um no seu quadrado, ado, cada um no seu... Eu adoro essas coisas, eu me empolgo às vezes. Certo? Tá. Da parte de direito material, por enquanto, tá bom. Vamos avançar na parte de direito processual tributário. Só uma coisa que eu acabei esquecendo. Quando eu falo de direito material tributário, eu falo das leis que estabelecem, que criam os tributos. Eu só posso cobrar tributo se tem uma lei que cria o tributo. Então, eu vou ter leis federais criando tributo, eu vou ter leis estaduais criando tributo, e eu vou ter leis municipais criando tributo. Tá. E se eu não pago o tributo, o que acontece? Bom, se você não paga o tributo, você estará em grandes problemas, você cairá em grandes problemas, você estará em maus lençóis. Por quê? Porque você irá sofrer sanções, penalidades, porque não pagou o
tributo. Mas o governo pode pegar uma 12, arrombar a porta da minha casa e obrigar, paga, senão eu te mato. Na Idade Média, os tributos eram cobrados não com uma 12, mas com as espadas, né? Chegavam os soldados lá, não pagou tributo? Vamos levando as galinhas, vamos levando a colheita. Hoje é um pouquinho diferente, né? Eles não usam a força física, né? Eles usam táticas mais sutis e mais... Nossa, que analogia é essa? Mais efetivas, como o processo administrativo e o processo judicial. Mas, Espanha, o que é processo? Processo, anotem aí, é um encadeamento de atos e fatos para eu aplicar o direito a um caso concreto. Processo é um encadeamento de atos e fatos para eu aplicar o direito a um caso concreto. Quando eu falo de direito processual tributário, eu falo de duas espécies de processo. Eu falo do processo administrativo tributário e eu falo da segunda espécie, do processo judicial tributário. Processo administrativo tributário e processo judicial tributário. O processo administrativo tributário, ele ocorre dentro da administração pública. Por exemplo, eu ganho 50 mil por mês e eu não pago o imposto de renda porque eu não quero, durante vários anos. Mais cedo ou mais tarde, eu vou receber uma cartinha da Receita Federal dizendo: senhor Marcelo Bueno Espanha, constatamos movimentação financeira nos últimos 5 anos de 50 mil reais em suas contas bancárias. Nossa, eu adoraria ter essa movimentação financeira. Enfim, e não constatamos declarações no imposto de renda, né? O senhor está convocado a comparecer num posto da Receita Federal trazendo os seguintes documentos ou outros, né? Porque está sendo instaurado um processo administrativo tributário. O que vai acontecer nesse processo administrativo tributário? O fiscal vai ver que eu movimentei nos últimos anos 50 mil por mês e não declarei imposto de renda. Eu vou sofrer uma autuação, né? Ele vai lavrar um auto de infração, né? E lá vai lançar o imposto de renda que eu não paguei nos últimos 5 anos. É um processo administrativo tributário. Anotem esse exemplo aí, importantíssimo, hein? Mas eu também tenho o processo judicial tributário, por exemplo, né? Eu fui autuado lá pela Receita Federal no processo administrativo tributário, né? Levei o auto de infração, tal, recebi a cartinha. O senhor deve R$1 milhão, né? Aí o que eu faço? Eu rasgo a intimação e falo: isso não vai dar em nada, né? Passa um determinado período de tempo. O débito é inscrito em dívida ativa. É emitida uma certidão de dívida ativa, dizendo: olha, o Espanha não pagou imposto de renda nos últimos 5 anos, movimentou 50 mil reais por mês, deve R$1 milhão, conforme processo administrativo número tal. Com base nessa certidão de dívida ativa, o procurador da Fazenda Nacional vai ajuizar uma execução fiscal para cobrar o Espanha. Aí eles vão penhorar os meus imóveis, vão penhorar as minhas contas bancárias, vai ser um inferno na minha vida. Esse é o processo judicial tributário, né? Onde o fisco... Aliás, fisco é um sinônimo de órgãos públicos, né? De ente federativo que cobra os tributos, tá? Quando o tributo... Também vocês vão encontrar o seguinte: Fazenda Nacional, que é o fisco da esfera da União, do governo federal. Aí a gente tem as fazendas estaduais e temos as fazendas municipais, que são os fiscos das cidades, do governo do estado, tá? Vocês vão ter essas palavrinhas no meio da prova. Outra, eu posso me defender no processo administrativo tributário. Opa, peraí, eu declarei, o seu sistema que não consta, é no seu sistema que não consta as minhas declarações.
E aí eu tento quebrar na esfera administrativa a atuação do fiscal. Ou ainda, quando eu receber a cartinha de citação da execução fiscal, eu posso manejar embargos à execução, eu posso entrar com uma ação declaratória de nulidade do débito tributário, eles estão me cobrando uma dívida prescrita, eu posso entrar com mandado de segurança. Então, assim, quando eu falo em processo judicial tributário, não só a ação de execução fiscal que o fisco usa para cobrar o tributo, mas eu falo também nos mecanismos que o contribuinte tem para se defender da sanha arrecadadora dos governos. Eles são maus, muito maus, certo? Então, assim, sabemos o que é direito, sabemos o que é direito tributário, sabemos que direito tributário e direito financeiro são institutos diferentes, sabemos o conceito de tributo do artigo 3º do CTN, do Código Tributário Nacional, sabemos que temos 3 esferas de poder: federal, estadual, Distrito Federal e municípios. Cada uma dessas esferas com as suas competências tributárias. Existem tributos federais, existem tributos estaduais, existem tributos municipais. O direito material tributário é aquele que veicula, é aquele que cria o tributo. O direito processual tributário, seja o processo administrativo, seja o processo judicial, vai ser aquele direito que vai regulamentar a cobrança do tributo e a defesa do contribuinte para ele não pagar o tributo. É um jogo de gato e rato, tá? O governo querendo arrancar mais tributo do contribuinte e o contribuinte tentando uma brechinha na lei para não pagar o tributo. Certo? Importantíssimo, 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 importantíssimo. O direito tributário tem uma matriz constitucional. Temos vários artigos da Constituição Federal que falam sobre direito tributário. Na Espanha, o que é a Constituição Federal? Constituição Federal é simples. Simples. É a lei mais importante que temos no país. Repito, Constituição Federal é a lei mais... Nossa, acho que exagerei. Mais importante que temos no país. Tudo vem da Constituição Federal. Tudo. É a lei mais importante do país. E ela discriminou a questão tributária com muitas minúcias. Por quê? Porque os governos querem arrancar dinheiro do contribuinte. E o contribuinte tem direitos que estão na Constituição Federal. É a Constituição Federal que dá fundamento de validade para a legislação infraconstitucional. Exemplo, uma lei federal que versa sobre o imposto de renda tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Senão, eu não sou obrigado a pagar o imposto de renda. Uma lei estadual tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Senão, eu não sou obrigado a pagar o imposto causa-mortes do inventário. Uma lei municipal tem que estar de acordo com a Constituição Federal, senão eu não sou obrigado a pagar o IPTU. E mais, os atos infralegais, portarias, decretos, têm que estar de acordo com a legislação e têm que estar de acordo com a Constituição. Se uma portaria municipal que discrimina algum aspecto da cobrança do IPTU não estiver de acordo com a lei municipal, estaremos diante de um ato ilegal. Se essa mesma portaria não estiver de acordo com a Constituição Federal, estaremos diante de um ato inconstitucional. Então, assim, raciocinando juridicamente, eu parto de um fato e começo a analisar esse fato pela Constituição, porque a Constituição é a lei mais importante do nosso sistema jurídico. Se eu tenho um problema de direito,
eu tenho que, primeiro, ver o que está pedindo, qual é o fato envolvendo esse problema, e ver o que a Constituição diz sobre isso. Depois eu vou para a lei, e depois eu vou para os atos infralegais. Isto é o raciocínio jurídico. Cuidado, hein? Importante. Tem uma questão da prova, tem uma peça processual envolvendo o direito tributário, com certeza tem alguma coisa da Constituição. Vocês vão ter que citar a Constituição na discursiva, na peça. Cuidado, hein? O raciocínio jurídico serve para tudo, mas no direito tributário, então, Constituição, legislação e atos infralegais. A Constituição é obrigatória constar na sua resposta da discursiva e da peça processual, tá? Isso é raciocinar juridicamente. Eu tenho critérios para interpretar o direito. E o direito tributário é interpretado a partir da Constituição. Eu tenho um problema na prova e na vida prática também. O que a Constituição diz sobre isso? Quais são os princípios constitucionais? Depois eu vou para a lei. Depois eu vou, se for o caso, para os atos infralegais. Isso é importantíssimo. Tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando, hein? Vocês sabem o que é direito. Vocês sabem o que é direito tributário. Vocês sabem que direito tributário e direito financeiro não são a mesma coisa. Cada um tem a sua função. Quase que eu não falo mais. Enfim, direito tributário é para criar o tributo, que é a obrigação de levar dinheiro para o governo. O que o governo vai fazer com o dinheiro dos tributos é uma questão de direito financeiro. Importante ter isso na cabeça, tá? Sabemos o conceito de tributo, artigo 3º do CTN, Código Tributário Nacional. Sabemos que tributo tem 5 espécies, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, empréstimos compulsórios e contribuições. Cuidado, hein? Na mídia é muito comum assim usar a espécie impostos como se fosse o gênero. Numa prova de direito, você não pode usar impostos ou taxas, que são espécies tributárias, como se fosse o gênero tributo. Então, cuidado com isso, hein? Tributo é um gênero que tem espécies, 5 espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. Vocês irão saber cada uma delas, as pegadinhas de concurso nas aulas seguintes. Bom, sabemos que direito processual envolve processo judicial e processo administrativo. Raciocínio jurídico na área tributária. Na verdade, em toda a área do direito, mas na tributária, então, é condício sine qua non para se dar bem na prova. Eu tenho um problema, eu tenho um fato, eu tenho que saber como a Constituição aborda isso, depois eu vou para a lei, depois para os atos infralegais. E se eu estou fazendo uma prova da OAB de segunda fase, se eu estou fazendo uma peça processual de direito tributário, vocês vão ter que buscar o fundamento constitucional. É isso que o seu examinador vai querer. Tá bom? Bom, dentro das aulas, vai ser uma sequência de aulas teóricas, depois eu entro com uma aula de resolução de questões, para irmos treinando o que formos desenvolvendo nas aulas teóricas. Quando acabarmos o programa da OAB de Direito Material Tributário, eu vou entrar no direito processual tributário. E aí a gente vai fazer as peças juntos, né? Eu vou passar modelinhos de peças para vocês e vou trazer processos, né? Judiciais e administrativos com exemplo de auto de infração, com exemplo de certidão de dívida ativa, né?
para vocês aliarem, assim, a não só aprenderem a escrever a peça, mas ver aonde que aparece isso na prática. Eu tenho certeza que se vocês assistirem a todas as aulas, se vocês treinarem em casa, se vocês, eu vou passar dicas também do que vocês vão estudar, da lei seca, né? Eu tenho certeza que vocês irão debulhar, vocês irão pulverizar todas as questões de direito material e processual tributário na prova da OAB, seja na primeira fase, né, nos testes, seja na segunda fase, nas discursivas e na peça processual. Certo? Meus amigos, muito bom estar com vocês, né? Abraço, fiquem com Deus, ótimos estudos, né? Não se esqueçam de deixar o joinha, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos, assinaram o sininho das notificações, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Até a próxima aula. Tchau!